Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos diante da Tua presença. Graças te damos por mais uma vez o Senhor nos alcançar com o dom da vida. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela Tua infinita bondade, alcance-nos com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu cuidado. Mais uma vez, esteja conosco. Permita que o Espírito Santo de Deus se faça presente em nosso meio, que possamos sentir a Sua presença, que possamos sentir, Pai, a manifestação do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, continue conosco, sendo conosco, Pai, se revelando para que possamos conhecer qual é a Sua boa, perfeita vontade. Que possamos viver uma vida que possa agradar ao Senhor e que o Senhor possa, Senhor, se alegrar da forma com que vivemos. Que seja mais um dia que possamos escolher viver para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo te peço, Pai, e já por fé quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como é que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Mais um dia na presença do grande eu sou. Mais um dia na presença daquele que tudo pode. E por aqui, ainda com a rinite, misericórdia. Tá bravo por aqui, irmão, mas vai passar, né? Tem um hino que diz assim, ó. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Essa rinite vai passar em nome de Jesus. Gratidão, meus irmãos, por estar na companhia de cada um dos meus irmãos nesta linda manhã. Gente, já é quinta-feira. Nem parece que já é quinta-feira, gente. Pelo amor de Deus. A semana tá voando para a glória de Deus. Amém, né? Amém. Louvado seja o nosso Pai. Gratidão por chegarmos nesta linda quinta-feira, dia 28/8/2025, por aqui, na cidade de Hortolândia, São Paulo. Amanheceu um tempo gostoso para a glória de Deus. O sol já está raiando lá fora. Acredito que vai esquentar por aqui no dia de hoje, eu acredito, né? Que tá uma mudança danada de temperatura, mas às vezes chove, às vezes fica frio, às vezes fica calor, mas amém. Vamos dando glória misturado com aleluia. Vamos viver um dia de cada vez e cada dia para a glória de Deus. Gratidão a Deus pela sua vida, por reservar um período do seu dia para poder meditar na palavra de Deus. Então, abra o teu coração, abra os teus ouvidos e permita que o Espírito Santo de Deus fale ao meu e ao seu coração nesta manhã. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Pai. Que possamos realmente agradecê-lo e que possamos realmente ser gratos e que possamos realmente estar no centro da vontade de Deus. Porque sendo assim, vamos ser mais, muito mais do que vencedores. Vamos continuar amando a Deus. Vamos continuar escolhendo viver uma vida para a glória de Deus Pai. E então, como passou de ontem para hoje? Deu tudo certo? Amém. Que Deus abençoe, que continue o Senhor guiando os nossos passos, guiando a nossa vida. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família, assim como as bênçãos do Senhor eu peço que esteja sobre mim e também sobre toda a minha casa. Amém? Que quem estiver trabalhando, o Senhor dê graça, força, para que eles possam trabalhar com alegria, dar o seu melhor. Quem estiver estudando, que o Senhor dê, o conhecimento. Quem estiver aí no lar também, colocando as coisas em ordem, que o Senhor também dê graça e força, porque não é fácil. Que a bênção do Senhor alcance cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então para um dos momentos especiais aqui do nosso devocional diário, que é a intercessão uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Isso é bom, é bíblico. Precisamos orar, interceder uns pelos outros. E o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para Linda.
Ângela, Deus abençoe, minha princesa. Tá aqui, Ângela 9814, Maria. Bom dia, minha princesa. A paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Espero de coração que você esteja bem. Neste momento, eu tenho a responsabilidade de interceder pela sua vida. Então, entro diante da presença do nosso Pai, entro diante da presença do nosso Deus, entro da presença daquele que tudo pode, entro diante da presença daquele que faz o impossível, entro diante daquele que criou os céus e a terra, entro diante da presença daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quero interceder pela sua vida, minha princesa. Quero pedir a Ele que continue te abençoando, guiando você, protegendo você, guardando, livrando. Peço que a palavra de Deus continue fazendo parte dos teus dias. Peço que a vontade de Deus continue sendo a sua prioridade. Peço que você continue sendo uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa serva de Deus, uma boa filha, que você continue sendo uma bênção na vida de todos aqueles que te cercam. Peço que você seja esta mulher, né? A mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios, ela não fica sem saber o que fazer. Pelo contrário, ela sabe o que fazer, na hora que tem que fazer, como tem que fazer. Ela sabe muito bem como alcançar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, ao ponto de deixar todos muito bem assistidos, muito bem atendidos, muito bem cuidados. Que o Senhor Jesus Cristo continue te dando força, sabedoria, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, para que você continue sendo guiada por Ele. Sendo assim, você sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, você vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Você não vai perder tempo, pelo contrário, vai administrar bem o seu tempo. Eu peço a Deus algo especial para a sua vida. E o que eu peço é que você continue administrando bem o seu tempo. Pois é, a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. E quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus guie as nossas vidas, nós conseguimos dar prioridade para o que tem que dar prioridade. Que o tempo você receba como um lindo presente e que você utilize ele da melhor forma possível. Que o teu tempo, que os teus dias seja para a glória de Deus Pai. Que durante o dia você consiga administrar bem o seu tempo. Que nas fases da sua vida você consiga administrar bem as coisas, para que você consiga em todos os momentos ser vitoriosa. Administrar o tempo, hoje em dia é muito difícil. Respeitar o tempo, esperar o tempo, é muito difícil. Muitas pessoas, quando começam a passar pelo momento de adversidade, né? Às vezes entra em desespero, a ansiedade toma conta. Mas o que eu peço a Deus na sua vida é diferente disso. Eu peço que você realmente dê ao tempo o seu devido valor e a importância. Todos os momentos, todas as fases que passamos têm um propósito, têm um significado. E se você respeitar o tempo, você vai conseguir atingir o propósito, vai conseguir atingir o objetivo e você vai conseguir crescer na graça, no conhecimento. Vai conseguir viver uma vida para a glória de Deus Pai, respeitando o tempo. Que o tempo você receba como um presente e que este presente você consiga administrá-lo da melhor forma possível, né? O tempo está nas mãos de Deus, já está determinado por Deus todos os tempos da sua vida, cada momento da sua vida, cada fase da sua vida. Então, que cada fase, que cada momento você respeite ao ponto de você falar: Senhor, tá difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle e de que no final, se eu continuar te servindo, sendo fiel a Ti, eu serei mais, muito mais do que vencedora. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que na tua casa o tempo seja visto como um presente e que seja administrado da melhor forma possível. Eu te amo, minha linda do meu coração. É uma alegria ter a sua companhia. A sua alegria é a minha. E se você chorar também, pode contar comigo. Eu estou aqui, somos irmãs, somos uma família. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Os irmãos, não reparem, eu estou ainda me recuperando da renite, amém? Então se os irmãos veem aqui, ó, é porque tá coçando, é porque tá complicado por aqui. Ore por nós, irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, minha princesa. E a minha linda
A minha linda Ângela tá sozinha? Claro que não. A minha linda Ângela tá na companhia da Tailane. Bom dia, minha linda Tailane. A paz do Senhor, sois bem-vinda. A linda Luane Alves também está aqui. Bom dia, meu coração. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia para minha linda Lauriane Moraes do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Amo você. Bom dia para minha linda Xará Raquel Paiva. Bom dia, minha princesa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor e bom dia para minha linda Vanessa. Bom dia, minha companheira. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia para minha linda Alaide Pires do meu coração. Bom dia, minha princesa. Como é que você está? Espero de coração de que você e toda a sua casa estejam bem. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Rosana Falcão do meu coração. Minha companheira. Bom dia, minha princesa, para você e para toda a sua casa. É sempre muito bom ter a sua companhia. Amo você. Bom dia e a paz do Senhor para... Deixa eu ver aqui, quem mais? A minha linda Adriana Santos do meu coração. Bom dia, minha princesa. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Um bom dia para você, para Gabi, para Emily, linda Laís, Fidelino, Henrique e todo o povo lindo que está aí na sua companhia. Criançada linda de Jesus, bom dia e a paz do Senhor para você, minha princesa. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Bom dia, meu amor. É uma alegria sempre estar na sua companhia. Bom dia para o meu amigo Kleber. Bom dia, meu irmão. Sois bem-vindo em nome de Jesus. A casa é nossa. Sintam-se à vontade e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar, nos convencer, se revelar e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Daqui a pouquinho, este mesmo bom dia, a paz do Senhor vai alcançar os meus irmãos do YouTube, os meus irmãos do Instagram, do Facebook. A todos os meus irmãos que me acompanham, daqui a pouquinho vai chegar aí para vocês e vocês vão poder também crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus juntinho conosco. Vamos dar então uma recapitulada naquilo que nós já aprendemos nesta semana. Nesta semana estamos com o tema: não somos fofoqueiros, somos testemunhas. Amém? Nós testemunhamos, testificamos, né? Uns dos outros. E testificar, dar testemunho, é diferente de fofocar. A fofoca, ela vem com mentira, ela vem com uma intenção ruim, ela não vem com uma intenção boa. Quando você fofoca, quando você fala da vida de alguém para uma outra pessoa, quando é fofoca, é aquela pessoa que não tem a sua língua refreada, ela acaba passando uma informação ainda totalmente diferente da que aconteceu e passa a informação como a pior coisa do universo, ao ponto de denegrir a imagem de alguém, ao ponto de fazer com aquilo que é bom se torne algo ruim. Então, irmão, fofocar não é de Deus, não. Não é bom. Nós, como servos de Deus, fomos chamados para testificar. Nós testificamos uns dos outros. Quando surge a oportunidade, numa conversa ou numa situação, você se lembra de alguém ao ponto de testificar desta pessoa e acontecer algo para a glória de Deus. Sempre acontece algo bom quando nós testificamos, né? Testemunhamos de alguém, mas é através do Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nossa língua é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos falar de alguém, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se não temos nada de bom para falar, então é melhor não falar, né? É melhor não abrir a boca. Então nós aprendemos, irmãos, desde terça-feira, porque na segunda-feira nós estávamos aqui na correria, mas na terça-feira nós tivemos e aprendemos de que não fomos chamados para fofocar, mas sim para dar testemunho. E nós aprendemos de que quem fofoca é como se fosse uma pessoa leprosa, que contamina-se a si mesmo e todos aqueles que estão ao seu redor, né? Aprendemos de que precisamos dar testemunho e não fofocar. Quem é que deu um testemunho bom? A menina que estava na casa de Naamã.
veja que ela dá testemunho do profeta que está em Israel, ao ponto de gerar na esposa e Naamã, no rei da Síria, também algo bom. Veja que quando você testemunha, você alcança as pessoas com milagres, você alcança as pessoas com salvação, você alcança as pessoas ao ponto delas quererem ter contato com essas pessoas. Naamã queria ter o contato com o profeta para alcançar algo bom. Então, o testemunho daquela menina foi para a glória de Deus. Mas o que nós não devemos fazer? O que Geazi fez. Por quê? O que Geazi fez? Quando Naamã vai lá entregar presentes para Eliseu, como em troca daquilo que ele recebeu, Eliseu fala assim, não vou pegar, porque o que você recebeu é algo que Deus tinha, né? Em particular que você, e é de graça, milagre é de graça, salvação é de graça, isso que você recebeu vem de graça da parte de Deus, então eu não posso receber nada em troca, porque o que Deus deu é de graça. Porém, Geazi, quando viu que Eliseu não pegou, viu que Naamã foi embora, a palavra de Deus diz que Geazi sai correndo atrás dele e fala em nome do profeta. O profeta mandou eu vir aqui. Mentira, mandou nada. Chegou dois profetas lá da montanha dos profetas lá e precisa de 2 ciclos de prata, precisa de 2 vestes, precisa disso. Não chegou ninguém estava precisando de nada. Geazi que toma a iniciativa de gerar uma situação complicada. O profeta não tinha pedido, ninguém tinha aparecido, era para ele mesmo, para benefício próprio. Veja que quem fofoca, quem mentira, sempre tem a intenção de denegrir a imagem de alguém para de alguma forma se promover, para de alguma forma a pessoa achar ele legal, para de alguma forma ele alcançar um objetivo. Faz isso não. Porque que acontece? Geazi fica com a lepra de Naamã. Então, o Senhor fala, não seja uma pessoa leprosa, não. Seja uma pessoa valorosa. Uma pessoa que testifica e testemunha de outra pessoa, né? De alguém, ele vai ser considerado uma pessoa valorosa. Veja que esta menina foi considerada uma menina valorosa, porque ela conseguiu atingir algo bom. Ela conseguiu fazer com que Naamã não só ficasse limpo da sua alma, mas também aceitasse o Deus de Israel como seu Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Testificar uns dos outros, né? Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aquela menina foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Já Geazi, irmão, tinha tudo para continuar sendo um bom menino, porque era um bom menino. Estava na companhia de Eliseu. Ele era um bom menino. Tudo que Eliseu pedia, ele fazia bonitinho. Mas sei lá o que deu na cabeça de Geazi. Não é bom, irmão. Não dá. Se der um estalo na sua cabeça, não se tá no fofoqueiro, não. Não fica contando mentira por aí, não. Tá bom? Não vai ser bom, você vai virar um leproso. A palavra de Deus na quarta-feira, que foi ontem, nos ensinou, né? Que nós não devemos fofocar, mas devemos dar o quê? Testemunhos. Então, o que acontece? O exemplo foi de Saul, de Davi, os servos de Saul e Mical. Quando Saul é atormentado por espíritos malignos, os servos de Saul se lembram de Davi. E um dos servos que se lembra de Davi, dá testemunho de Davi. Então fala que ele era um menino animoso, era um menino alegre, era um menino valente, era um menino, né, que tocava bem, era um menino que aonde chegava fazia diferença. O Senhor estava com ele. O servo realmente dá um bom testemunho de Davi, ao ponto de Saul querer Davi ao seu lado. Quando você dá testemunho de alguém, as pessoas têm prazer de querer conhecer, as pessoas têm prazer de estar ao lado desta pessoa. Mas quando você fofoca desta pessoa, as pessoas não querem nem conhecer. As pessoas criam ranço da pessoa sem conhecer a pessoa. Por causa da fofoca, você faz a imagem da pessoa ficar denegrida. Né? Não é bom. Você acaba fazendo algo que não glorifica a Deus. Mas nesse caso, os servos de Saul dá bom testemunho de Davi, ao ponto de não, quero conhecer, deixa ele aqui comigo. Saul pede para que Jessé deixe Davi com ele. Não, ele é um bom menino, eu quero ele ter a presença de Deus, deixa ele aqui. Agora, Mical, quando ela vai para a janela, uma certa feita, nesse momento Davi já era rei, e Mical, filha de Saul, que era casada com Davi, foi para a janela e ficou observando. Janela não é lugar de nós ficar. Porque se a gente ficar na janela, a gente vai ver a alegria dos nossos irmãos e vai pecar. Vai ver a comunhão dos nossos irmãos e vai pecar. Pecar como? Mentindo, falando o que não é certo.
falando o que não é legal. Então, em vez de você ficar na janela, irmão, fica na janela não. Fica junto com os irmãos. Tenha comunhão com os irmãos. Se una com os irmãos. E se alegre com seus irmãos na presença de Deus. Porque quando ela ficou na janela e viu Davi saltando e pulando por causa que a arca da aliança estava de volta em Jerusalém, e ele estava alegre na presença de Deus. Ele dançou na presença de Deus. Se alegrou na presença de Deus. O comportamento de Davi era um comportamento espontâneo. Ele era animoso. Ele era feliz. Ele era alegre. Tinha muitos talentos. Davi tinha muitos talentos. Davi não tinha um talento só. Davi tinha muitos talentos. Era um menino abençoado por Deus. Tinha presença. Quando ela vê ele daquele jeito, gera o quê? Ciúmes dentro do coração. E quando ele entra dentro da casa dele para abençoar, ela vai de encontro e começa a dizer aquilo que ele não é, chamando ele de vadio, chamando ele de querer se amostrar, chamando ele de querer se aparecer. Mas Davi, irmão, mesmo Mical na janela não deixou de adorar, mesmo Mical na janela não deixou de sacrificar, mesmo Mical na janela não deixou de se alegrar, mesmo Mical na janela não deixou de servir a Deus, não deixou, irmão, continuou se alegrando, independente do que as pessoas, porque às vezes a gente se sente incomodado, irmão, não é fácil não, você ficar vendo as pessoas te observando, não é fácil não, é horrível, mas o Senhor nos ensinou ontem que nós devemos, né? É porque o que acontece? Se você fofocar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar oco por dentro, não vai ter vida por dentro, não vai gerar vida, você vai estar seca por dentro, seco por dentro, oco, vazio. Quem fofoca é uma pessoa vazia, oca por dentro, não gera vida. Né? Então foi o que aconteceu com Mical. Então não permita isso acontecer na sua vida. E hoje, bora continuar aprendendo, irmão, que Deus nos chamou para testemunhar, testificar e não fofocar. Fofocar não vem de Deus, não. Fofocar não é de Deus, vai gerar problema, vai deixar você leproso, vai deixar você oco por dentro, e isso não é bom. Vamos então para o aprendizado de hoje? Bora sim, bora. Versículo diário de hoje está em 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número, 22. Capítulo de número 22 e versículo de número 22. Nós vamos meditar a partir do 21. Então vamos lá. 1 Samuel 22 e 22. Facinho. 4 patinhos na lagoa. Aonde fica Samuel, irmã Kel? Antes de Samuel, nós temos o livro de Ruth. E depois de 1 Samuel, 2 Samuel. E depois de 2 Samuel, nós vamos ter o livro de Reis. Então, 1 Samuel, 2 Samuel, fica aí entre Ruth e Reis. Achou? Lê comigo. Não achou? Não pode ler. Tá trabalhando? Tá fazendo algo que não dá para ler? Não tem problema não. Tá tomando café? Me convida para tomar um café. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 22. Amém? Aqui está o versículo diário de hoje. Vamos ler juntos? Vamos embora. A palavra de Deus nos diz assim. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali, Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra as almas da casa de teu pai. Vou ler de novo. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra as almas da casa de teu pai. Então vamos lá. Quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo de número 21, vamos ter um momento. Davi está passando um momento bem delicado. Qual é o momento? Fugindo de Saul, porque Saul queria matar Davi. Então, ele chega em uma situação bem complicada. Numa situação que ele não tinha armas, numa situação que ele estava com fome, numa situação que ele não tinha ninguém para poder ajudar. Ele chegou numa situação complicada, irmão. Numa situação muito difícil. Então, chega um momento que no capítulo de número 21, ele vai de encontro a Aimeleque. Quem é Aimeleque? É o sacerdote do Senhor. Era o sacerdote do povo de Israel naquele tempo. Então, quando ele chega ali no templo, onde ele chega ali onde está Aimeleque, onde ele está ali junto com os sacerdotes, quando ele chega naquele momento, Aimeleque se preocupa, ele fica até preocupado quando vê Davi. A Bíblia diz que ele treme quando vê Davi. Quando ele vê Davi, ele chega e pede ajuda, né?
porque ele está com fome. Aí Aimeleque, pode ler aí, tranquilo, pode ler tranquilo. Aimeleque, com um coração ainda temeroso, porque não tinha nenhum pão, a não ser o pão do propiciatório, onde estava ali na mesa, né, sacerdotal ali do templo. A Bíblia diz assim, que ele pede pão, mas antes dele pedir pão, Aimeleque pergunta, você veio sozinho? Davi fala, eu vim. Cadê os moços? Eu mandei um pouco para lá, um pouco para cá, mas na verdade Davi, irmão, estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Ele fala isso para que não gerasse nenhum problema, porque ele estava fugindo. Naquele momento ele fala assim, mas o que é que você está fazendo aqui? Né? Aí ele fala, não, eu vim resolver uma situação aqui que o rei mandou resolver, mas eu vim para cá, mas eu não tenho, eu vim desprovido, como o assunto era urgente, e era urgente mesmo, ele estava fugindo para poder ter vida, ele falou, não tive tempo de preparar nada e eu precisava de comer alguma coisa. Aí Aimeleque fala assim, eu não tenho outro pão a não ser o pão que está no propiciatório, mas é consagrado, né? Eu não posso dar a qualquer um. Aí ele fala assim, se pelo menos você e os moços que estiver com você não estiverem deitado com mulher, né? Ele fala, não, eu não deitei, eu já faz 2 dias que eu não me deito com mulher nenhuma. Ele falou, então não tem problema de eu te dar esse pão, porque só vai ser feito outro pão se esse daqui sair daqui. Então, ele pegou 5 pães e deu para Davi, porque Davi estava com fome. Então, ele deu os pães para Davi. Não podia, por quê? Os pães eram para os sacerdotes, somente quem fazia parte do sacerdócio podia comer aquele pão. Mas naquele momento era um momento de necessidade. Era um momento em que Davi precisava e estava com fome. E se ele continuasse, ele iria morrer. Então, Aimeleque, um homem de coração bom, um sacerdote, jamais negaria, né, um pão para uma pessoa que estivesse morrendo. Então, ele dá o pão a Davi e Davi come. Ele também pergunta se tem armas ali, alguma lança, alguma espada, porque Davi estava fugindo para poder ter vida, então ele tinha que ter uma arma para se defender. Naquele momento, Aimeleque fala assim, tem aqui a espada de Golias, aquele que você matou. Está aqui, enroladinha e guardada. Se você quiser, você pode pegar. A palavra de Deus vai dizer que neste momento, quem está ali? Um homem chamado Doeg. Versículo de número 7 vai dizer que ali estava. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Doeg está ali por algum motivo, está ali por alguma razão. Naquele momento, Davi vê que Doeg está ali, mas ele está com tanta fome, tão desesperado para comer e ter alguma coisa para poder se proteger, que ele não se importa de ver Doeg ali. E Davi conhecia Doeg, sabia quem era Doeg. A palavra de Deus diz então que Aimeleque, mesmo um pouco receoso, ajuda Davi. Dá pão a Davi e dá a arma a Davi. Davi come, pega a arma, vai embora. Porém, o que acontece? Doeg, irmão, é fofoqueiro. Doeg é o tipo de pessoa que ele aumenta as coisas para poder chegar em um objetivo. A palavra de Deus vai dizer então que Doeg fica ali por um tempo, só que depois ele volta lá para o seu trabalho, volta para Saul, volta para poder cumprir ali as suas funções. E Davi foge para que ele pudesse então ter vida. A palavra de Deus diz então que enquanto Davi está fazendo a sua jornada, Doeg dá tempo de voltar para Saul. E neste momento, Saul está rodeado. Quando nós chegamos no capítulo de número 22, e a partir do versículo de número 6, vai dizer então que Saul está ali com os seus servos e procurando uma forma de matar Davi. Ele estava revoltado e queria matar Davi. Sabendo também que Jonathan tinha feito uma aliança com Davi e ele queria ter a certeza, ele queria ter as informações, mas ninguém falava nada, ninguém dava as informações para ele. A palavra de Deus diz que naquele momento Saul começa a falar assim: não tem ninguém aqui para me dar informação de Davi?
Não tem ninguém aqui para me falar se está acontecendo alguma coisa. Eu preciso ter informações de Davi. Eu preciso saber onde ele está para me matar ele, para me acabar com ele. Eu preciso ter informação. Veja, ouvindo Saul que já se sabia que Davi e dos homens que estavam com ele, por quê? Nesta jornada, Davi começou a conhecer algumas pessoas. Nesta caminhada de fugir, algumas pessoas, irmão, e eram pessoas todas que estavam esquecidas pela sociedade. Homens que deviam, homens que estavam sem esperança, homens que não davam, ninguém dava nada por eles. Então essas pessoas encontrou em Davi um refúgio. Então Davi começou a juntar os homens. E eram com ele, irmão, uns 400 homens. A palavra de Deus diz então que neste momento, quando Saul está com os seus criados, e veja, e ouvindo Saul que já Davi estava com Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há de que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Ele estava querendo informações, ele estava querendo que alguém passasse alguma coisa de Davi, porque ele queria acabar com a vida de Davi. Neste momento, quem é que está no meio dos servos? Doeg. Doeg, irmão, o único que se levantou e falou assim. Aí ele começou: eu vi Davi, viu, rei? Eu vi ele esteve lá junto com Aimeleque, o sacerdote, e o sacerdote deu a ele o que comer, o sacerdote deu a ele uma arma, viu? E ainda por cima, olha o que ele diz: ele consultou a Deus para trazer direção a Davi. Irmão, mentira. Porque a única coisa que Aimeleque fez foi dar o pão e a arma. Ele não consultou a Deus para direcionar os passos de Davi. Ele não fez isso. Mas Doeg, para poder se apresentar, uma pessoa ali à disposição do rei, para às vezes alcançar um objetivo, para poder alcançar graça diante do rei, riquezas, alguma posição maior do que ele exercia, ele diz o quê? Mentiras. Então, em vez de ele ver em Aimeleque um homem bom, um homem justo, em vez dele ver em Aimeleque um sacerdote do Senhor, que não podia deixar, alguém morrer de fome e dar uma assistência para alguém que estava precisando, não. Ele enxerga Aimeleque como um traidor. Ele enxerga Aimeleque uma oportunidade dele se sair bem diante de Saul. Veja o que ele diz. Então respondeu Doeg, estou em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé, vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor. Lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Irmão, ele não consultou o Senhor. Ele agiu com bondade. Ele agiu com justiça. Ele estava ajudando alguém que precisava. Ele estendeu a mão. Aimeleque não estava sabendo nada do que estava acontecendo entre Saul e Davi. Ele não sabia o que estava acontecendo entre eles. Ele ajudou uma pessoa que ele viu que estava precisando de ajuda. E Davi estava precisando de ajuda. Mas Aimeleque nem sabia o que estava acontecendo entre Saul e Davi. Não sabia que Saul queria matar Davi. Não sabia, e nem tampouco também consultou o Senhor, ele não consultou. Mas Doeg, para poder se sair bem diante de Saul, escolhe o lado pior. Qual é o lado pior? A fofoca, a intriga, a confusão. Vendo ele que a oportunidade
estava ali, ele não se importou o que iria acontecer com as pessoas. Uma pessoa que fofoca, uma pessoa que ela aumenta as coisas, uma pessoa que mente só para poder atingir um objetivo, ela não se importa o que vai acontecer com a outra pessoa. Ela não se importa se a pessoa vai ficar desempregada, ela não se importa se a pessoa não vai ter o que comer para a família, ela não se importa se a pessoa vai ficar difamada, ela não se importa, para ela tanto faz como tanto fez, porque o importante para ele é estar bem. Ele estar bem. Ele não pensou em nenhum momento que a fúria de Saul poderia se reverter contra Aimeleque, sendo que Aimeleque só ajudou, só foi um homem gentil, estendeu a mão, só isso. Mas ele se aproveita da situação. Naquele momento, ele se lembra do que Aimeleque fez. E ele fala, eu vi, Davi. E Aimeleque ajudou ele. Consultou o Senhor. Aimeleque não consultou o Senhor. Mentiu. Deu pão e deu espada. Sim, isso daí sim. Mas com que intenção? Olha a intenção de Doeg. A fofoca vem com a intenção, irmão. Não é boa. Não é boa. O Senhor não te chamou para nenhum momento de contenda, para nenhum momento colocar mais lenha na fogueira. Deus te chamou para apagar. Veja que nenhum dos servos de Saul falou nada, mas Doeg se apresentou. Eu sei, eu vi, viu? Eu vi. E ainda aumenta a situação. Aí o que acontece? Saul manda chamar Aimeleque. E não só Aimeleque, mas todos os sacerdotes, todos que prestavam serviço ali e que estavam vestidos do éfode. Não, vem, traz todo mundo. Traz Aimeleque, traz aqueles que estão junto com ele, traz todo mundo. Traz a família toda, traz todo mundo. Aimeleque se apresenta diante do rei, sem saber que ele já estava ali prestes a morrer. Ele não sabia. Por quê? A fofoca, irmão, muitas das vezes você não sabe o que estão sendo falado nas suas costas. Você não sabe. Aimeleque se apresenta sem saber o que está acontecendo. Ele se apresenta. E quando ele se apresenta, olha o que acontece. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul, ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse, eis-me aqui, senhor meu. Estou à disposição. A inocência de alguém que estava diante de uma pessoa que estava querendo matá-lo. Então lhe disse Saul, por que você conspirou contra mim? Eu conspirei contra o Senhor? Então ele disse, por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Ninguém conspirou nada, irmão. Ninguém estava querendo matar Saul. Ninguém falou mal de Saul naquele momento. Davi só pediu ajuda para comer, uma arma para se proteger e só. Nada mais. Ninguém falou mal de Saul, ninguém conspirou contra Saul. Mas olha o que a fofoca gera em uma pessoa que já está totalmente transtornada. Pois deste pão, espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas como se... Irmão, o menino só queria comer uma espada, mas agora ele virou um traidor. Agora agora Aimeleque consultou a Deus para Davi. Agora os dois armaram ciladas para Saul. Em nenhum momento isso aconteceu. Mas olha o que a fofoca ela gera. A fofoca faz de você uma pessoa necessitada em um traidor. Uma pessoa com fome em uma pessoa ardilosa, tramando coisas ruins contra outra pessoa. É isso que a fofoca faz. Faz você se transformar na pior pessoa do universo. Faz um homem de Deus, um sacerdote de Deus, ser um traidor. Em nome de Jesus Cristo, não seja não fofoque, irmão. Não fique falando coisa. Não faça o que Doeg fez. Não se levante contra o sacerdote. Não se levante contra uma pessoa necessitada. Doeg nesse momento se levanta contra uma pessoa que estava com fome e se levanta contra um homem de Deus. A bondade de um homem. A única coisa que Aimeleque fez foi matar a fome de uma pessoa que estava com fome e dar uma arma para que se protegesse. Acabou.
Acabou. E Aimeleque nem sabia que Davi estava fugindo de Saul. Ele nem sabia. Porque Davi não falou nada. Mas as palavras de Doeg, olha o que gerou. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? O que eu fiz nada mais foi do que receber o seu genro. Eu só ajudei o seu genro, ajudei um servo teu, que honra-o. Davi te honra. Davi não tem nada contra você. A única coisa que eu fiz, porque ele não sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia da situação que estava. Os servos que estavam na companhia de Saul sabia. Mas Aimeleque não sabia. Porque Davi não disse. Ninguém falou. E ele está ali sem saber do que está acontecendo. Não, a única coisa que eu fiz foi receber o seu genro. Só. Eu cuidei dele. Fiz mal? Errei em estender a mão para um servo fiel ao Senhor? Eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender a conversa. Aimeleque sem entender o que estava acontecendo. Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Eu não estou sabendo do que está acontecendo aqui. Pelo que o senhor está falando, aparentemente está acontecendo alguma coisa, mas eu não estou sabendo. Nem a minha casa está sabendo. Não sabíamos do que está... Nós não sabemos nem coisa, nem muito, nem pouco do que está acontecendo aqui. O que o Senhor está falando para nós nem está fazendo sentido. Quando uma pessoa fofoca a teu respeito, quando acontece de preparar aí uma situação tão constrangedora, você chega no meio da confusão sem saber o que está acontecendo. A pessoa arma, lança as palavras... Aí pronto, o fogo aqui era um foguinho, agora está aí um fogaréu. Você chega no meio da situação, eu não sei se você já aconteceu isso, o que aconteceu com a Aimeleque. A Aimeleque chega na situação, tá um fogaréu danado, e ele é o prato principal, mas ele nem tem sabendo o que está acontecendo. O que está sendo falado nem faz sentido para ele. Não, eu realmente recebi. Mas recebi o seu genro. Recebi um servo teu que te honra. Não é isso? Eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Eu consultei a Deus por ele? Não. Não fiz. Nem muito menos na casa de meu pai. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerá certamente tu e toda a casa de teu pai. Irmão, está ali um inocente, prestes a morrer, por causa de uma fofoca, por causa de palavras mal lançadas. Irmão, naquele momento, Doeg deveria ficar o quê? Calado. Mas Davi conhecia Doeg. Davi sabia que Doeg não ia ficar calado. Porque Doeg já tinha dado sinais de que ele não era uma pessoa confiável, que faria qualquer coisa para poder chegar em um objetivo. Davi já tinha o conhecimento de quem era Doeg. Justamente foi o verso que nós lemos hoje. Nós vamos chegar lá. O versículo que lemos hoje, no início, mostra que Davi já sabia quem era Doeg. Mas naquele momento, Saul pega e fala assim: dá ordem aos seus servos, matem, tirem a vida de Aimeleque e de toda... Os servos falaram assim: não, eu matar um sacerdote? Não. Eu matar um pastor, né? Como no caso de hoje seria... Não, imagina, eu? Não.
Eu não vou colocar a mão em um homem de Deus, num homem separado para Deus, num homem consagrado para Deus. Eu não vou tirar a vida desse homem. Nenhum quis. Quem que se ofereceu para matar? Doeg. Deixa comigo, eu mato. A Bíblia diz que Doeg mata Aimeleque. Mata também todos os que estavam ali, da casa do seu pai. E olha, então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e fala: não, estou aqui. Arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada desde os, irmão, do homem até a mulher, desde os meninos de peito até os bois, jumentos, ovelhas, matou tudo. Olha o que a fofoca faz. Faz matar, faz tirar vida de pessoas inocentes. Gente, Aimeleque não fez nada. Ele só fez o bem. Mas por causa da fofoca, tá lá ele morto, toda a sua casa morta, todos os sacerdotes mortos, mulher, criança de peito, animal. Escapou alguém? Ninguém. Só um. Escapou um. E este que escapou foi de encontro a Davi. Um escapou. Quem escapou? Escapou um chamado Abiatar. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Quando Abiatar encontra Davi e fala: rapaz, tá todo mundo morto. Aí nós chegamos no versículo que lemos hoje. Davi então disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de anunciar a Saul, e eu dei ocasião contra as almas da casa de teu pai. Davi puxou a responsabilidade para si. A morte de Aimeleque, ele falou assim: foi por minha causa. Porque naquele momento de desespero, de fome, naquele momento em que eu estava desesperado, fugindo, eu não me atentei para quem estava por perto. O Senhor está falando assim: cuidado para que você não esteja perto de Doeg. E quando Doeg estiver perto, cuidado com o que você fala. Quando você estiver perto de Doeg, cuidado com as suas atitudes. Quando você estiver perto de Doeg, cuidado com quem você fala. Porque se Doeg estiver ali, filho, vai falar para os 4 cantos dessa terra. Se você sabe que tem Doeg por perto, se você sabe que tem um irmão, uma irmã, e eu estou falando de irmão, não estou nem falando do povo do mundo, porque isso para o mundo é natural. Agora, o que não deveria ser natural é dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Isso aqui é do povo de Deus, tá? Saul, povo de Deus. Doeg, fazendo parte do povo de Deus. Davi, do povo de Deus. Abiatar, estou falando do povo de Deus aqui. Neste momento, se tiver Doeg por perto, se você sabe que tem alguém que tem língua solta, vigia com o que você está fazendo, vigia com quem você está falando, vigia, porque isso vai acarretar o quê? Problema, até para quem está te ouvindo, até para quem está te ajudando, vai gerar um problema. Pode morrer, ele e a sua casa. Irmãos, o Senhor não nos chamou para fofocarmos. O que é que vai acontecer? Você vai fazer, a pessoa que fofoca, ela faz a contenda só para chegar no objetivo que ela quer. Ela não se importa se você vai morrer, não importa se a sua família vai morrer, não importa se você é sacerdote, não importa se você é pastor, não importa. Esta pessoa não se importa com o seu cargo, não se importa, ele se importa dele chegar em um patamar, ele quer se aproveitar da situação.
Ele não se importa de se aproveitar da situação, sabendo que uma pessoa está fugindo para escapar com vida, se a pessoa está com fome. Ele não se importa, ele não quer saber, ele quer chegar no objetivo. Então cuidado quando você estiver perto de Doeg. Não fala. Vigia no seu comportamento. Viu que Doeg está lá, já nem chega perto. Porque até aqueles que estiverem conversando com você estão correndo risco de vida. Morre, irmão. Aimeleque, mais 85 homens, fora as mulheres, fora as crianças, fora os animais, fora as ovelhas. Não escapou nada. Em Nob não ficou. Só Abiatar, irmão. Só Abiatar. Abiatar consegue fugir e contar isso a Davi. Quando você chega em Salmos de número 52, Davi escreve uns salmos a respeito disso. Ele escreve um salmo. Os versos de número do número 52, do 1 ao 9, vai dizer, olha só. Salmos de número 52. Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Aí diz aqui, mas guio de Davi para o cantor mor, quando Doeg, o edomita, o anunciou a Saul, e ele disse, Davi veio à casa de Aimeleque. Olha o que Davi escreve. Por que te glorias da malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aimeleque já está morto, e toda a sua casa também. Mas eles não se utilizaram da mentira e nem da fofoca para escapar. Eles permaneceram firmes. Permaneceram firmes. Naquele momento de confusão, eles podiam mentir, ou poderiam inventar uma fofoca, eles poderiam fazer... Não, mas eles não fizeram isso. A bondade do Senhor vai alcançar aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, sendo testemunha uns dos outros, falando o que é bom, e não se aproveitando de momentos para poder inflamar mais a situação. Tem pessoas que às vezes você está conversando com ela e ela fala assim, nossa, você viu o que o pastor fez? Aí o outro assim, rapaz, porque eu fiquei sabendo que o pastor também fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo, e fez aquilo. Não, irmão, quando alguém estiver chateado com alguma situação, que no caso Saul estava chateado com a situação lá, você não pode pôr lenha na fogueira, você tem que apaziguar, fica quieto, não fala nada não. Mas tem gente que, para piorar, ele fala, o pastor fez isso. Rapaz, porque você não sabe o que foi que aconteceu lá atrás, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Inflama. Por que te glorias da malícia, ó homem poderoso? Ele está falando de Doeg. Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A bondade de Deus, ela existe. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Está falando de Doeg. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Agora o que vai acontecer? Deus também te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação. Vai desarraigar você da terra dos viventes. Vai morrer. Vida? Tem não. Deus faz essas pessoas permanecer? Não, na terra não. Quem é que permanece? Os justos. Quem é que permanece? Os mansos. Quem é que permanece? Aqueles que apaziguam a situação. Quem é que permanece? Não, porque a pessoa que é má desse jeito, irmão, como o Doeg, morre. Quer morrer? Então seja fofoqueiro. Irmão, mas Aimeleque morreu sem ser fofoqueiro. Irmão,
Uma coisa é você morrer justo diante de Deus. Outra coisa é você morrer como um fofoqueiro. Quando você morre justo diante de Deus, irmão, o céu está te aguardando, o galardão está certo, já está lá junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aguardando o arrebatamento da igreja em um lugar de descanso. Está lá, irmão. Se você procurar Aimeleque, se você procurar os 85 homens que morreram justos perante o Senhor, você vai ver onde ele está. Procura Doeg onde ele está hoje. Procura a alma de Doeg. Procure a alma de Aimeleque e os 85 e aqueles que morreram firmes e fiéis ao Senhor. Aonde é que eles estão? A alma deles estão em um lugar de descanso, esperando o arrebatamento da igreja, para que um dia todos nós possamos morar pela eternidade junto com o Pai. Procure a alma de Doeg, ó, está no inferno. Pode procurar. Linguaruto não entra no céu não, irmão. Aquele que arma contenda, bota fogo bota lenha na fogueira para que o negócio... Irmão, tirando vida de inocentes. Doeg sabia que ele não tinha consultado o Senhor. E Doeg sabia que Aimeleque não sabia do que estava acontecendo dentro da casa de Saul. O próprio Doeg, quando viu Davi lá em Aimeleque, não sabia. Ficou sabendo depois que teve contato com Saul. Também Deus te destruirá para sempre. É para sempre. Ok? Esse aqui não está falando só daqui da terra, não. Está falando daqui, mas eternamente. É eternamente. Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão. Aimeleque vai ver você, Doeg. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Quem é Aimeleque? Santo do Senhor. Quem é Aimeleque? Um homem justo. Quem é Aimeleque? Olha Davi falando de Aimeleque. Homem justo, um homem santo. Eis que os justos verão. Vai chegar o momento em que Aimeleque vai ver a recompensa de Doeg. Ele não pôde ver isso em vida, mas ele verá na eternidade a recompensa de Doeg. A recompensa daqueles irmãos que têm língua solta é perdição eterna, condenação eterna. Consente na morte de inocentes, sendo que ele causou tudo isso. Doeg causou a morte de Aimeleque, causou a morte dos 85, causou. Para quê? Para se promover. Não conta comigo, viu? Eu mato. Deixa que eu destruo. Hoje, Deus está dizendo: não se levante contra aqueles que nem sabem o que está acontecendo. Não se levante contra aqueles meus servos, são meus servos, sacerdotes meus. Homens que eu coloquei para poder zelar por vocês. E tem gente que se levanta contra sacerdote, viu? Tem gente que não vê a hora de sacerdote estar morto. Irmão do céu. Tem gente que intenta contra a vida de pastores, líderes. E inventa tanta coisa, irmão. Mas é tanta coisa que sai da boca dessas pessoas. Vou te dizer uma coisa. Tome cuidado com a tua língua. Refreie a tua língua. Porque no dia que inocentes morrer nas tuas mãos, por causa das tuas palavras, você vai ter condenação eterna. Irmãos, vocês não têm noção do que já falaram a meu respeito. Vocês não têm noção do que já falaram a respeito do meu esposo. Eu digo porque hoje estamos ainda como sacerdotes. Até quando? Não sei. Mas meu esposo dirige uma congregação. Vocês não têm noção do que a gente já ouviu falar a nosso respeito.
Vocês não têm noção do que já disseram de mim, que já disseram do meu esposo, que já disseram do ministério, que já disseram do corpo de obreiro. Vocês não têm noção. Tem gente esperando só a morte. Tem gente que chega lá no pastor presidente mas fala tanta coisa, mas tanta coisa. Procura esses Doeg hoje. Procura para você ver onde eles estão. Só procura. Eles acham que falando mal vão conseguir chegar a algum lugar. Eles acham que fofocando vão conseguir um lugar de confiança perto dos grandes. Achando que falando mal do pastor para o presidente vai acontecer alguma coisa. Irmão, faça como Davi. Enxergue Aimeleque como um homem justo. Dê testemunho dele. No Salmo de Davi, Davi dá testemunho de Aimeleque. Um homem justo, um homem santo, um homem em que Deus vai alcançar com a bondade. Vai alcançar com a bondade. Agora, Doeg, perdido para sempre. Destruído para sempre. Alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Você não, Doeg. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Não seja um fofoqueiro. Em nome de Jesus, não seja um fofoqueiro. Dê testemunho. Naquele momento, uma pessoa sensível ao Espírito Santo, uma pessoa sensível, uma pessoa boa, vendo que Saul estava totalmente inflamado, transtornado, ele ficaria o quê? Calado. Calado. Por quê? Irmão, qualquer coisa que você falasse ali, a ira de Saul iria se acender ainda mais. Olha que a ira de Saul se acendeu contra uma pessoa inocente, contra o sacerdote, contra um homem escolhido por Deus, para poder oferecer sacrifícios para o povo. Olha que ponto chega Saul, de não se importar contra a vida de quem ele está intentando. Não seja um Doeg. Seja um Davi. Davi, naquele momento, ele não vigiou, porque ele poderia ter pedido ajuda escondido, né? Se visse que Doeg estava ali, pediria ajuda escondido. Por isso que Davi, ele pega e assume a culpa. O teu pai morreu, a tua família morreu por causa de mim. Porque no dia que eu vi Doeg lá, eu sabia que ele iria falar para Saul que eu estive lá. Eu conhecia Doeg. Então cabe a você reconhecer os Doegs na sua vida. Se você já sabe que a pessoa é língua solta, vigia no que você fala perto da pessoa. Se possível, nem apareça perto dessa pessoa. Por quê? No dia que alguém querer matar você, a primeira coisa que ele vai fazer, eu vi. Ele estava lá. Ela estava lá. Eu vi. Ele disse aquilo lá. Eu ouvi. O Senhor não te chamou para ser fofoqueiro. O Senhor não te chamou para ser um Doeg na vida. O Senhor te chamou para ser um Davi. Porque Davi, ele reconhece quem é Aimeleque. Um homem bom, um homem justo. Davi, naquele momento, não diz para Aimeleque o que está acontecendo. Nesse momento, Davi, ele não conta, estou fugindo de Saul. Olha, ele está querendo me matar. Ele não fala. Ele não fala para Aimeleque isso. Então Aimeleque nem está sabendo do que está acontecendo. O Senhor está dizendo, reconheça, dê testemunho daqueles que são justos, é bondoso. A única coisa que Aimeleque fez, estendeu a mão, deu pão para comer e deu uma arma para se defender. Só. Davi disse assim, eu estou sem arma porque eu saí corrido, não deu tempo de pegar nenhuma arma, mas ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Quando Doeg vê o que está acontecendo, ele não perde a oportunidade de poder falar, Aimeleque ajudou. Consultou o Senhor aonde? Ele não consultou o Senhor para ajudar Davi.
Ele acreditava estar ajudando o genro de Saul. Ele acreditava estar ajudando um servo de Saul, que estava a seu serviço. Mas não se preocupe, irmã, mas e se eu chegar a morrer? Não se preocupa não, morre sendo justo. Mas e se eu morrer inocentemente? Morre inocente. É melhor você morrer inocente do que morrer culpado. É melhor você morrer justo do que morrer um homem totalmente sem caráter. É melhor. É melhor você ser a vítima do que ser aquele que causou todo o problema. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe. E que Deus te ajude a enfrentar Doeg. Doegs vão aparecer na sua vida. Deixa eu contar um testemunho rapidinho. Acredito que você já até deve ter ouvido esse testemunho. Não vou saber o ano, não vou saber exatamente a igreja. Mas o certo é que em uma igreja tinha um pastor. E esse pastor, uma irmã se apaixonou por ele, perdidamente. Se apaixonou por ele. E essa irmã porque queria ficar com o pastor. E o pastor parece que foi fazer um procedimento cirúrgico no lugar onde essa irmã trabalhava. E com a ajuda, não sei de quem lá, ela acabou vendo o corpo do pastor. Ela estava tão cega que ela acabou vendo o corpo do pastor, os detalhes do corpo do pastor. E esta mulher, de tão cega, ela acabou espalhando para todos que ela tinha caído com o pastor. Que o pastor estava traindo a esposa com ela. E ela acabou dando detalhes do corpo do pastor que só a esposa sabia. O que aconteceu? Resumo. A fofoca dessa mulher. A mentira desta mulher. O que aconteceu? Esse pastor perdeu a igreja. Esse pastor perdeu a esposa. Esse pastor perdeu os filhos. E ele foi viver a sua vida. E ele falando, gente, eu não caí com essa mulher. Eu não fiz isso. Fui fiel à minha esposa. Passou-se os anos. E esta mulher, pergunta se ela teve paz nesses anos. Não. Ela não teve paz nesses anos. E parece que ela foi acometida de uma enfermidade, acho que pouco antes de morrer. E antes de ela confessou. Ela chegou no ministério da igreja e falou, eu quero confessar que eu menti. Eu menti, ele não caiu comigo, eu estava cega, apaixonada. E ela confessou. Irmão, mas a vida do pastor já estava totalmente destruída. Acho que você já deve ter ouvido esse testemunho. A vida do pastor totalmente destruída. Aí o ministério foi atrás do pastor para poder devolver a carteirinha de pastor, pedir perdão. Aí ele falou assim, não, eu tenho que perdoar, é o meu papel. Mas cadê minha esposa? Cadê os meus filhos? Vocês conseguem trazê-los de volta? Consegue? Uma fofoca. Cuidado com Doeg, pelo amor de Deus. Vai fazer você matar pessoas. Vai fazer você destruir famílias. Vai fazer você destruir vidas e uma família inteira. Olha a família de Aimeleque onde foi parar. Debaixo da terra. Onde a família desse pastor foi parar. Irmãos, o Senhor não nos chamou para sermos fofoqueiros. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Abrir a boca no momento certo. Para falar no momento certo. Da pessoa certa. E aquilo que é certo. Não posso abrir a minha boca para falar qualquer coisa. Eu vou matar alguém. Eu posso matar uma família inteira. Eu posso matar o ministério de alguém. Imagine isso na tua mão. Esta culpa na tua mão. Uma família destruída por causa das tuas palavras. Um ministério destruído por causa das tuas palavras. Em nome de Jesus Cristo, refreie a sua língua. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Enxergue as qualidades da pessoa, sem denegrir a sua imagem.
Quer chegar em algum patamar? Peça a Deus que Deus vai te ajudar. Confia em Deus que Deus vai dar o que deseja o teu coração. Mas você não precisa matar vidas para chegar no objetivo. Não precisa fofocar para chegar no objetivo. Você não precisa chegar no pastor presidente para falar mal do teu pastor. Que coisa feia. Não tenha sangue inocente na tua mão. Não leve essa culpa. Mas nem que você morra, irmão, de forma inocente. Aimeleque morreu de forma inocente, mas morreu justo. Morreu falando a verdade. Ele não precisou inventar nada para poder escapar com vida. Não precisou. Ele não precisou. Não, morreu, irmão, com dignidade. Vai para a eternidade, mas vai com dignidade. Não morra como Doeg, um homem mau, com sangue inocente nas mãos. Que Deus abençoe você. A fofoca, irmão, pode tirar vidas, pode destruir famílias, ministérios. Faz isso não. Não dê a tua língua para o diabo, não. Dê a tua língua para o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sei que não é fácil ouvir uma palavra dessa, mas é para você ver o que uma fofoca pode fazer na vida de alguém. E a fofoca é assim, um vai falando pro outro, um vai falando pro outro, e daqui a pouco chega lá, irmão, a fofoca chega lá. Ou às vezes o irmão comeu, às vezes o irmão ali bebeu ali uma água. Aí a fofoca vai indo, e fala, nossa, eu vi o irmão bebendo cerveja. É isso? Ali está o irmão aconselhando uma irmã. Está aconselhando, trazendo algo da parte de Deus para a irmã. Aí a fofoca vai indo, eu vi o irmão traindo a irmã com fulana de tal. A fofoca é assim. Começa de um jeito e termina de uma situação totalmente inimaginável. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Nesta semana, estamos aprendendo. Não somos fofoqueiros, somos testemunhas. Abrimos a boca para falar de alguém no momento certo. O que é certo. Mas a fofoca é você abrir a sua boca na hora errada para falar o que não é certo, o que é errado, ao ponto de inverter aquilo que é bom em algo ruim. Aimeleque só quis ajudar. Ele nem sabia do que estava acontecendo. Mas Deus é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da Tua Palavra. Oportunidade essa que o Senhor nos ensina a tomar cuidado com Doeg. A não sermos um Doeg, a tomarmos cuidado com Doeg. Porque Doeg é o tipo da pessoa que fofoca, aumenta aquilo, inverte aquilo que é bom naquilo que é ruim, para ele poder se promover e chegar em um patamar mais alto. Só para se dar bem. Que não existam Doegs perto de nós. Que não sejamos um Doeg, mas que possamos ser Aimeleque, que possamos ser Davi. Pessoas justas, fiéis, boas, de coração bom. E que mesmo que percam a sua vida de forma inocente, mas que possamos morrer sendo justos. E não pessoas como Doeg. Porque pessoas como Doeg têm uma punição eterna. Mas aqueles que morrem como Aimeleque têm vida eterna. Condenação eterna ou vida eterna? Vida eterna, com certeza. Depois vendo a recompensa dos ímpios. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Aqui na terra ele pode até chegar, Pai, em um certo patamar, mas não escapa da justiça e do juízo de Deus. E eu não quero enfrentar a justiça e o juízo de Deus. Eu quero enfrentar o amor. Eu quero enfrentar o abraço. Eu quero encontrar Jesus Cristo e Ele dizer, vinde bendito de meu Pai. Possui por herança aquilo que vos tenho preparado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a termos o conhecimento da Tua Palavra, termos o entendimento que a nossa boca, Pai, ela tem que ser aberta no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, para falar o que é certo, aquilo que é bom. Se não, calar-me-ei. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço,
O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria. Peço uma bênção especial pela vida dos meus irmãos que me acompanhou na live de hoje. Aqueles que ficaram do início ao fim, viu um pouquinho, viu o Senhor, vão ver daqui a pouco. Ou aqueles que nem vão ver, mas serão alcançados pelo conhecimento da tua palavra. Terão conhecimento através dos teus filhos. Que a fofoca não leva, Pai, a coisas boas. A fofoca vai fazer eu me tornar uma pessoa leprosa e vou também acabar transmitindo isso para outras pessoas. Pai, a fofoca vai fazer eu me tornar uma pessoa oca, vazia por dentro, sem ter condições de gerar vida. Uma pessoa que fofoca vai ser uma pessoa, Pai, que o seu fim é eterno. E o sofrimento, Pai, nem tem como dizer. Ter sangue inocente nas mãos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial pela vida dos meus irmãos que são carentes da minha ajuda em oração. Intercedo por cada um dos teus filhos que são carentes de uma porta aberta, de um milagre, de uma provisão, Pai, de uma resposta, de uma direção. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, de uma intervenção divina. Pai, traga vitória e resposta ao clamor de cada um dos teus filhos. Possa ser que o que o Senhor tem a dar a eles não é o que eles querem, mas vai ser o que eles precisam. E eles estando com isso satisfeitos, o Senhor os alcançará com muito mais. Eu tenho certeza disso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, traga-nos um dia de paz, um dia de alegria na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo. E que possamos meditar na tua palavra de dia e de noite. Para que possamos viver uma vida que glorifica o teu santo nome. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que Deus te traz aqui hoje, para que você reconheça os doegues, não seja um doegue, reconheça um doegue, mas para que você nunca perca a essência de ser um homem justo, uma mulher justa. Os doegues sempre vão existir, mas você mantenha-se firme. Porque doeg vai ter condenação eterna, mas você que permanecer justo vai ter vida eterna. Se você conseguiu entender isso, levanta a tua mão e confirme com amém. Amém está entregue em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor te convida a ser justo. Porque quem fofoca é uma pessoa como Doeg, má, intencionada, com sangue inocente nas mãos. Não se levante contra ninguém. Não seja um dedo duro. Não invente as coisas. Não aumente as coisas. Só para poder atingir um lugar no trabalho. Quantas pessoas fofocam para poder atingir? Eu digo porque eu já experimentei isso dentro do meu trabalho. Trabalhei por 3 anos e meio, né, em um certo lugar, e eu vi com os meus próprios olhos uma pessoa mentir, inventar as coisas para que a pessoa perdesse o seu cargo, para que ela assumisse o cargo, mas não permaneceu, não ficou, porque tudo aquilo que começa com a mentira, tudo aquilo que começa com irmão, não prevalece. Deus não deixa, não deixa. Quantas vezes no ministério, dentro da família, ou sei lá, em qualquer outro lugar, não permita, irmão, que isso seja algo que vai fazer você inverter os valores. Permaneça justo. Irmão, mas eu já perdi emprego por causa disso. Se eu não me tornar um fofoqueiro, eu vou perder o trabalho. Que perca o trabalho, mas permaneça justo. Não precisa disso. Você não precisa de fofoca para se promover. Você não precisa de fofoca para se tornar pastor. Você não precisa de fofoca para poder tirar alguém do cargo. Você não precisa disso. Você tem um Deus que tudo pode. Conte a Ele os desejos, os teus sonhos, os teus projetos. Seja justo. Estenda a mão e ajuda, sim. Ajuda. Alguém bateu na tua porta com fome? Dê o que comer. Você não sabe o que está acontecendo. Estenda a mão. A vitória será sua. Não deixa de ser um homem bom. Não deixe de estender a mão. E nada mais justo. A arma de Golias deveria pertencer a quem? A Davi. Quem matou Golias? O que acontece neste momento é nada mais justo de Davi pegar aquela arma que um dia ele tirou a cabeça do gigante. Pertencia a ele. Nada mais justo. Mas
Deus é bom, né? Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que possamos ser homens e mulheres justas. E não homens e mulheres fofoqueiros. Porque não vai dar certo. Que Deus abençoe. Um beijo. Se Deus nos permitir. Hoje a rinite está atacada, mas tá mesmo. Meu nariz está tudo trancado. Orem por nós, em nome de Jesus. Se Deus me der condições vocais, eu cantarei o hino de hoje. Caso contrário, os irmãos vão orando por nós. Amém? Então, se Deus nos permitir frase do dia, se Deus nos permitir louvor do dia, e se Deus nos permitir amanhã, o nosso último devocional diário desta semana com o tema, não somos fofoqueiros, somos testemunhas. Testificamos uns dos outros. Não utilizamos da fofoca para poder chegar a algum lugar, só para me promover. Não, nós confiamos em Deus, somos homens e mulheres justas. Beijo, povo lindo do meu coração. Eu amo vocês.